E gente, boa noite, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje, né, nossa primeira mentoria aí do nosso programa Orgânica Mais Leve, nosso programa de emagrecimento. Estou aqui fazendo uma horinha, né, para dar tempo de todo mundo chegar aí, para a gente poder começar. E hoje, na verdade, não é uma palestra, né? Hoje nós vamos fazer aqui um bate-papo. Então eu estou contando aí com a participação de vocês. A Anne está aqui do meu lado, ela está acompanhando tudo. Né, a ideia é abrir espaço aqui para a gente conversar, então à medida que vocês forem tendo dúvidas, quiserem fazer algumas perguntas, vai ser muito bem-vindas, tá? Vai enriquecer aqui o nosso trabalho. Lembrando, né, que essa é a primeira mentoria aí das próximas que virão. A ideia é tentar fazer isso toda segunda-feira, às 8 horas. Não sou somente eu que vou ficar falando aqui para vocês, né? Ocasionalmente vou estar convidando alguém aqui da equipe para vir trazer a experiência deles para a gente. Eu acho que isso é muito enriquecedor e vamos tentar tirar o maior proveito disso aqui, né? Desse momento aí que cada um reservou aí para, né, estar aqui com a gente nesse horário, tá certo? Vamos esperar um minutinho aí só para dar tempo das pessoas irem entrando, né? Para a gente poder, de fato, poder começar. Lembrando mais uma vez aí, né? As pessoas que estão no programa Mais Leve. Essas mentorias também, elas vão estar disponíveis depois no YouTube, né? Aquelas pessoas que não conseguiram acompanhar aí em tempo real com a gente, ou quem quiser rever algum ponto importante, elas vão ficar gravadas e vai ter a oportunidade de estar acompanhando isso melhor, tá bem? Como que tá, Yane? Podemos começar? 16 pessoas. Oi? 16 pessoas. Então vamos começar aqui devagarzinho, né? Pra gente também não atrasar aí quem já está online, né? Ó, o objetivo do assunto, o assunto que eu trouxe hoje para a gente poder começar essa mentoria é exatamente começar a entender quais são os objetivos, né? Qual é o meu objetivo com esse emagrecimento que eu estou buscando, né? Quantos quilos eu quero perder? Eu estipulei um prazo para isso? Como que eu estou processando com isso? Eu criei alguma meta, eu criei algum prazo, eu tenho algum objetivo específico? É isso que nós vamos trabalhar hoje, tá? Eu acho que o processo de emagrecimento, para que ele ocorra da melhor forma possível, eu entendo que isso é a primeira coisa, a gente entender direito, né? Qual é o nosso objetivo, aonde nós queremos chegar com isso. Porque se a gente não sabe aonde a gente quer chegar, qualquer lugar, qualquer resultado aí é o suficiente e às vezes a gente fica perdido com isso, né? Hoje a gente vive num momento aí muito complicado no sentido de distrações. A gente tem à disposição aí várias distrações que no meio do caminho com certeza pode, né, colocar aí o nosso trabalho em risco, fazer com que a gente se perca. Então é sobre essas coisas que eu quero trazer aqui hoje, a gente discutir, tentar colocar um norte aí, né, para que a gente possa de fato tentar chegar aí, né, no nosso objetivo final, que é alcançar esse peso aí que é tão almejado, correto? Então, o que eu entendo? A primeira coisa que nós temos que definir é quais são as nossas metas. Eu gosto de trabalhar com metas. A gente tem que saber direito o que nós estamos buscando. Dentro dessas metas, tentar estipular um prazo. Então, quando a gente começou a pensar, quando a gente, né, idealizou lançar esse programa agora no final do ano, eu pensei numa data para vocês, né? Nós lançamos esse programa para que ele acontecesse dentro de 2 meses. Por quê? Primeiro porque a gente está perto do final do ano, a gente sabe que vem aí as datas festivas, é muito difícil a gente se distrair, é muito difícil de manter dieta nessas épocas, mas eu sei que é muito desejado a gente tentar aí virar o ano com um peso melhor, com um peso menor, com uma autoestima melhor.
Então, quando a gente pensou em fazer esse programa 2 meses, o objetivo foi isso. A gente tentar finalizar ele ali na semana do dia 22. E 2 meses é um tempo bom para a gente conseguir alcançar aí um resultado bacana. Dá para ter uma mudança significativa aí nesse período, né? Tudo vai depender, de fato, qual que é o seu objetivo, quantos quilos você quer perder. E é sobre isso que nós vamos, conversar aqui hoje. Então, como eu estava falando, não só pela proximidade do final do ano, começa a ter muitas confraternizações nas empresas, nas famílias, logo vem o Natal, logo em seguida já vem um ano novo. Então, ter foco nessa meta, nesse objetivo, vai ajudar a gente a manter firme nele. E eu entendo que o processo de emagrecimento também, quando ele começa a ficar muito longo, a gente começa a se perder, né? Então, eu acho muito importante colocar prazo, trabalhar com prazos. E é isso que nós vamos fazer, certo? Como eu comecei a falar, eu acho que nós estamos vivendo um momento da história e da humanidade que, sem dúvida alguma, a gente nunca teve uma situação parecida com a que a gente vive hoje, com uma realidade que a gente vive hoje. A gente tem aí diversas possíveis distrações que possam tirar a gente aí do caminho. O próprio telefone, a internet, se a gente descuida aí no nosso dia, a gente perde aí 1 hora, 2 horas na frente do celular, na frente do computador, e a gente nem vê isso passar, né? Tem os canais, os serviços de streaming, às vezes a gente começa a ver uma série, começa a emendar, a gente nem vê o tempo passar. E por que eu estou trazendo isso? Porque muitas vezes um dos questionamentos que eu mais escuto aqui no consultório é a pessoa falar que está sem tempo, que o tempo está passando muito rápido, que a rotina está muito apertada. Mas será que realmente o tempo que está muito curto ou nós que não estamos sabendo organizar bem esse tempo? E é essas reflexões, é isso que eu quero trazer aqui para a gente hoje, né? Vocês estão conseguindo me acompanhar aí? Se tiver, dá um joinha aí só para a gente ter um feedback de vocês, tá? Quem tiver dúvida, quiser ir perguntando algumas coisas, a Anne está atenta aqui para poder anotar as perguntas. Vou deixar aí também no final do nosso encontro, aí, do nosso bate-papo, um momento específico aqui para responder melhor essas perguntas. Mas o intuito aqui hoje é discutir sobre esses assuntos aí, tá? Que nos rodeiam e que muitas vezes faz a gente desistir aí dos nossos objetivos. Então, retomando, minha voz está um pouquinho ruim. Então, retomando, a gente tem que ter muito cuidado com essas distrações, tá? Porque elas podem sim tirar a gente do caminho. Então, quando a gente estipula um prazo aí curto, 2 meses, eu acho que fica mais palpável e a gente consegue trabalhar isso melhor. E é óbvio, né? Aqui na clínica a gente tem uma forma de fazer isso, não é nenhuma novidade, é uma coisa que a gente adaptou e trouxe para a nossa realidade e que funciona muito bem. E é isso que eu vou trazer para vocês hoje, correto? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não se perder aí nesse caminho, né, que a gente está buscando. Então, assim, se você tem uma meta, se você tem um objetivo, a gente começa a pensar aí num espaço de tempo para alcançar isso. Além disso, o que a gente precisa? A gente precisa ter um plano de ação, né? Então, você vai começar um plano alimentar, você vai começar um projeto de emagrecimento. O que você vai precisar ter? Você vai precisar saber, primeiramente, quantos quilos você quer perder, quantos quilos que você acha que é importante você perder para melhorar a sua autoestima ou para ter um impacto positivo na sua saúde. Enfim, é importante ter em mente isso, né? Aqui na clínica a gente consegue fazer isso por vocês, porque a gente tem o equipamento com bioimpedanciometria, ele dá pra gente aí o peso ideal. Nem sempre o nosso objetivo, o nosso alvo é o peso ideal que a bioimpedância apresenta, né? Isso tudo é conversado, a gente entende isso melhor com o paciente e a gente consegue fazer para ele um planejamento melhor. Então a gente precisa ter um plano de ação. Então, por exemplo, eu quero perder 10 quilos, eu vou começar uma dieta na segunda-feira, dia tal. O que eu preciso para isso? Bom, eu vou precisar fazer a atividade física. Como é que está organizada aí o meu dia, a minha rotina? Qual horário eu consigo colocar aí pelo menos 30 minutos de caminhada? Para mim fazer uma dieta eu preciso de um plano alimentar, então tem que estar com esse plano alimentar em mãos.
tudo isso faz parte aí desse plano maior, desse projeto maior, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ter aí esse norte aí para guiar a gente, tá? Para a gente não se perder. E eu entendo também que quando a gente tem um mapa aí para guiar a gente, o risco de se perder ele é menor, tá certo? E é isso que nós vamos traçar aqui hoje. Então, o que eu tenho usado, a ferramenta que eu tenho usado aqui na clínica para a gente ajudar os pacientes a enxergar melhor esse objetivo é pela meta SMART, tá? Ela é uma meta que é uma ferramenta que é usada para diversas finalidades e ela casa muito bem, ela cabe muito bem dentro de um processo de emagrecimento. O SMART, S-M-A-R-T, é um acrônimo, né, que vem lá do inglês, de esperto, e o S significa que essa meta tem que ser específica. Então, por exemplo, é específico eu falar que eu tenho que perder 10 quilos? Perder 10 quilos é algo específico, mas se eu falo, eu quero perder peso pode ser qualquer coisa, pode ser perder 1 grama, 2 gramas, 30 quilos, quantos quilos que eu quero perder? Então, a meta, ela tem que ser específica, tá? Então, a primeira parte aí da meta SMART é a gente tentar definir a especificidade do que a gente está buscando. Logo em seguida vem a letra M, que é de mensurável. Então, a gente precisa ter alguma ferramenta para que a gente possa quantificar, para mim ter certeza se o que eu estou fazendo está me levando para o meu objetivo, se isso está me conduzindo para o que eu quero. No caso da perda de peso, uma balança simples faz isso para a gente. Eu estou com 80 quilos, meu objetivo é chegar em 70. Se eu vejo que eu estou perdendo 1 quilo de uma forma gradativa, eu sei que eu estou em caminho, eu estou em processo para chegar onde eu estou. Então, a meta ela tem que ser mensurável. Logo em seguida, a letra A, de alcançável, né? A gente tem que ter uma meta que seja específica, que seja mensurável, mas que aquilo que a gente busca seja algo realmente alcançado. Então, se eu falo assim, eu quero perder 30 quilos, tá? Perder 30 quilos. Eu conheço alguém que já conseguiu perder isso? Tem algum método no mercado que possa me conduzir até isso? O que eu estou colocando para mim, eu consigo alcançar? Né? Geralmente, assim, se tem alguma pessoa que conseguiu alcançar algum feito, com certeza isso é replicável, com certeza a gente consegue fazer, a gente consegue alcançar. Outra questão, a próxima letra aí do SMART, do acrônimo SMART, é R, de relevante. A nossa meta ela tem que ser relevante. Todo esse esforço, todo esse trabalho que eu vou ter, qual que é a relevância que isso tem para mim? Perder 10 quilos, por exemplo, vai diminuir, é o suficiente para diminuir, para me ajudar a controlar minha pressão arterial? É o suficiente para me ajudar a controlar melhor a minha glicemia? Eu perder 10 quilos vai impactar ao ponto de melhorar minha autoestima, de, sei lá, me dar mais exposição, me dar mais energia durante o meu dia? Então, perder, por exemplo, 1 quilo é algo relevante? Talvez não seja. Então a gente tem que saber se o que a gente está buscando tem relevância. Qual é essa relevância? O que essa relevância vai causar aí na nossa vida, correto? E para finalizar, a letra T, para finalizar o SMART, é a questão de tempo. Nós temos que ter um prazo, né? Por isso que eu comecei falando logo sobre isso com a gente. É importantíssimo ter um prazo definido para que isso aconteça. Então, se a gente começa a olhar isso aí tudo junto, eu tenho que pensar, a minha meta ela é específica, ela é mensurável, ela é específica, então eu sei o que eu quero. Ela é mensurável, eu consigo medir para saber se eu estou chegando aonde eu quero. Ela é alcançável, é possível que o que eu estou em mente eu possa conseguir, para que isso também não te gere lá na frente uma frustração, correto? Ela é relevante, isso vai trazer alguma relevância, vai trazer algum impacto para a minha vida? E com relação ao prazo, o que eu estou querendo fazer, é possível fazer no prazo que eu coloquei? E voltando um pouquinho além, se o prazo é muito longo, não tem o risco de eu parar no meio do caminho, então todo esse processo ele é muito importante e a gente tem que pensar nessas etapas, tá? Eu sugiro que seja dessa forma porque eu acho que a chance de erro fazendo todas as etapas ele é menor, tá?
Então, eu acho que é fundamental aí a gente focar, né, os nossos esforços para manter motivados. Por isso que eu acho tão importante fazer um bom planejamento, correto? Então, vamos entender isso bem. Eu vou pegar aqui como um exemplo um paciente que está aí com 80 quilos e o objetivo dele seja perder 10 quilos. Então, a primeira coisa que eu quero saber é perder peso. Perder 10 quilos é algo específico? Eu sei que eu quero perder 10 quilos, isso para mim está bem claro, está bem certo. Mas como que eu vou medir isso? Bom, eu vou medir isso através da minha balança, eu vou pesar todo dia de manhã quando eu acordar, eu vou anotar isso e diariamente eu vou acompanhando, ou eu vou somar esse peso e semanalmente eu vou ver como é que é o meu progresso, ou eu vou ver meu progresso só lá no final, né? Então, a gente tem que pensar nessas etapas. Perder 10 quilos é possível? Bom, se eu me dedicar, se eu fizer tudo o que precisa, se eu seguir a dieta do jeito que o nutricionista me falou, se eu praticar atividade física do jeito que foi planejado, eu acredito que em 2 meses, em 2 meses, né, que a gente colocou essa meta, eu acredito que seja possível. Então, trabalhando aí com a ferramenta, isso vai te trazendo clareza. Você vai vendo, né? Você vai conseguindo enxergar melhor aí o que você propôs para você, né? Ou o que nós propomos aqui dentro do consultório. E com relação à relevância, a gente entender o impacto que isso vai ter na nossa vida, né? O quanto isso vai ser positivo para a gente. Então, se a gente fala perder 10 quilos em 2 meses, isso é relevante? Ok. Mas em 2 meses isso é possível? É possível. Então a gente vai progredindo com isso aí, né? A gente vai fechando aí o acrônimo e tendo certeza do que a gente propôs para fazer é possível de fazer. Mas se, por exemplo, o paciente que a gente pegou como exemplo aí perder 10 quilos nesses 2 meses. Se a gente pensar assim, poxa vida, mas perder 10 quilos em 2 meses pode parecer algo muito distante. Eu nunca perdi 10 quilos antes. Isso às vezes pode trazer alguma dúvida, trazer alguma incerteza, alguma insegurança, sei lá, né? A gente pode ter medo de se frustrar, de não conseguir fazer isso. Mas a gente precisa entender que quando a gente pensa na meta como um todo, do ponto zero ao ponto final, isso pode parecer uma coisa muito distante. Mas se a gente consegue fracionar isso ao longo do tempo, isso aí pode ficar assim, pelo menos mentalmente, a forma quando a gente enxerga isso pode ficar um pouco mais fácil. Quer ver uma coisa? Se eu falar então, perder 10 quilos em 2 meses. Então, eu estou falando que a gente tem que perder em média aí 5 quilos por mês, né? Tá, perder 5 quilos por mês já não fica tão pesado como eu falar perder 10 quilos. Já melhorou isso aí. Então, para mim, isso já ficou mais claro, já ficou mais possível. Eu já não... o nível de cobrança que eu tenho comigo já ficou menor, porque a partir do momento que você lança um desafio desse, as cobranças internas elas vão começar, né? Mas e se eu falo assim, eu tenho que perder então 5 quilos por mês, mas se eu pensar isso em semanas, se eu colocar lá em torno de, sei lá, 1,1 kg, 1,2 kg por semana, vocês entendem que de 10 quilos a gente caiu para 5, agora eu estou pensando na casa de 1,1 kg, 1,2 kg, como que isso já melhorou? Como que isso vai ficando mais leve para a gente poder enxergar e lidar com essas situações? E se ao invés da gente pensar em semanas, a gente começar a colocar essa meta por dia, a gente tem que perder em torno ali de 120, 150 gramas por dia. Viu como que vai ficando mais fácil, vai ficando mais leve do nosso cérebro, da nossa mente conceber a possibilidade de atingir esse resultado? A gente sai de uma casa de 10 quilos e agora a gente, em 2 meses, e agora a gente chega aí numa fração de 120, 150 gramas por dia. Perder 150 gramas por dia, bom, é bem mais possível, né? E é partindo desse princípio que eu chego aonde que eu queria, né, que a gente chega no ponto essencial aí da nossa conversa. Se eu foco
no meu resultado diário. Então, em vez de pensar nos 10 quilos lá no final dos 2 meses, eu foco em perder 120, 130 gramas por dia. Então, se o meu foco é todo o dia perder 130 gramas, se manter focado no seu objetivo, fica mais palpável. Né? O resultado final ele não fica tão longe, então a gente não corre o risco de ficar postergando, ficar procrastinando isso aí. Você sabe que você tem que hoje perder 120, 130 gramas, então você vai focar nisso. Quando você faz isso, você vai ficar mais atento com o seu comportamento no dia. É muito mais fácil a gente lidar com um dia de cada vez do que ficar pensando lá em como que vai ser isso em 2 meses. Nossa, eu vou ter que ficar 2 meses sem sair, eu vou ter que ficar 2 meses sem tomar uma cerveja, eu vou ter que ficar 2 meses sem ver meus amigos, apesar de que nada disso é necessário, mas para a mente conceber isso fica mais fácil. Então, hoje, o que eu vou fazer hoje? Então tá, hoje eu vou seguir lá o plano alimentar que o nutricionista me passou, eu vou fazer lá os 30 minutos de caminhada que foi acordado comigo e vou fazer o meu melhor hoje. Eu vou tentar não sair fora desse plano e dia após dia você vai começar a ficar mais próximo dos seus resultados. Uma coisa que eu faço, que eu oriento muito aqui na clínica, para aquelas pessoas que às vezes estão fazendo um tratamento mais à distância ou para aquelas pessoas que não têm a oportunidade de vir na clínica toda semana para fazer bioimpedância, é exatamente isso, começar a pesar todos os dias. Para algumas pessoas às vezes isso gera um certo desconforto, porque acha que se eu não fui bem ontem, aí isso pode pode me frustrar e amanhã eu continuar indo muito bem, mas eu não levo muito para esse lado não. Eu acho que quando a gente foca em ter o resultado diariamente, eu acho que para cada dia que você vence é uma vitória, e cada dia que você vence está um passo mais próximo do seu objetivo final. Então eu acho que eu entendo que esse é o melhor caminho. Então o que eu sugiro para os pacientes que não têm essas condições de fazer a bioimpedância semanal, fazer o controle do peso diário em casa. Né? O melhor momento para se pesar é logo pela manhã quando acorda. Tá? Então o certo seria acordar, ir no banheiro, urinar, desprezar o que tem de líquido ali na bexiga, subir na balança com o menor peso possível, o menor número de roupa possível e pesar. E fazer disso uma tabelinha, todos os dias anotar. Então você vai fazendo seu acompanhamento diário. Você vai ver que, muito provavelmente, se você tinha uma meta lá de perder 120 gramas, pode ser que tem dia que você vai perder 150. Olha que legal, o dia foi melhor do que você tinha planejado. Pode acontecer também de algum dia você ter tido algum imprevisto, algum desses itens que está inserido ali, que a gente insere na sua rotina, você não ter conseguido completar. Por exemplo, hoje eu não consegui fazer uma caminhada porque estava chovendo. Mas é importante no dia seguinte acordar, pesar, porque você vai entender, ontem eu não consegui chegar no meu resultado de 120 gramas porque eu não consegui fazer caminhada. Mas hoje, para compensar ontem, em vez de fazer 30 minutos, vamos fazer 1 hora? Então tá, eu vou fazer 1 hora, eu vou compensar o que não consegui ser feito ontem. Então, se você faz esse acompanhamento de forma diária, a chance de você se perder ela é muito menor. Ela é muito menor. E aí também a gente sai daquele risco que é muito comum eu escutar vocês me perguntando, e o final de semana? Bom, o final de semana é um dia como o outro qualquer. Dieta é de domingo a domingo, é de segunda a segunda. Né? Por isso que dieta tem que ter data para começar e data para terminar. Ninguém quer viver dieta o resto da vida. Né? Mas se a gente tem bem definido o prazo que isso vai durar, fica mais fácil da gente conceber, fica mais fácil da gente dar sequência. Né? Então, pergunta muito comum. E o final de semana? Gente, final de semana é igual um dia qualquer. A gente tem uma meta que se a gente, por exemplo, vamos falar, em 2 meses, nós temos 4 finais de semana por mês, 2 dias. Então, nós estamos falando que no final de 2 meses são 8 dias. 8 dias em 60 pode impactar no seu resultado? Pode e vai. Então, colocar na cabeça. Eu tenho 2 meses para fazer meu processo de emagrecimento. Então, são 2 meses que a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas. Né? Se realmente é esse que é o seu objetivo, eu tenho certeza que você vai entender isso bem. Agora, se para você
a sua prioridade é encontrar com seus amigos, tomar a sua cerveja, ir no churrasco, se essa é a sua vontade, se esse é o seu ideal de todo final de semana, você tem que repensar. Porque talvez não seja o melhor momento né, para você começar um processo desse. A gente tem que fazer escolhas, né? Mas se você fez a escolha de emagrecer, então a gente já sabe, final de semana eu vou ter que abrir mão daquilo que eu gosto de fazer. O que é mais importante? Eu tomar a minha cerveja no meu churrasco hoje, esse final de semana, ou aqui 2 meses eu estar com 10 quilos a menos? O que pesa mais? O que é mais importante para você? O que vai te impactar mais? Se você entender que o melhor é ir no churrasco e tomar a sua cerveja, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Você pode fazer isso, mas você vai ter que repensar essa questão. Talvez você não esteja pronto, talvez você não esteja preparado, ou talvez esse não seja o seu momento, né? Porque eu desconheço algo que a gente queira alcançar na vida que a gente não tenha que abrir mão de algumas coisas, né? Para mim estudar eu tive que abrir mão de vários momentos, com a minha família, com os meus amigos, com festas, enfim, eu tive que focar naquilo que eu queria que eu tinha como objetivo. E eu lá atrás eu sabia, eu tenho 6 meses para entrar no vestibular, então 6 meses eu abri mão de tudo que eu tinha que fazer. Então eu acho que se a gente vem para um processo de emagrecimento com essa mentalidade, a chance de você ser derrubado aí no meio do caminho, de você ser pego de surpresa e se desviar é muito menor, Então a gente tem que avaliar, né? O que eu ganho com isso? Né? O que eu vou ganhar no final disso? Bom, eu vou estar com 10 quilos a menos, a minha pressão provavelmente eu já não vou precisar de tanto medicamento. Perder 10% do nosso peso já impacta positivamente no controle da pressão, só para vocês terem uma ideia disso. Perder 10% do meu peso atual já impacta no controle da minha glicemia. É bom a gente ter, né, consciência e noção disso. E perder 10 quilos, como que isso vai impactar no meu final na minha autoestima? Como que estar com uma autoestima melhor vai ser aí durante o final do ano, quando eu encontrar com a minha família, com os meus amigos, ou eu fazer aquela viagem que eu quero fazer? Vale a pena eu abrir mão de 8 finais de semana para que eu tenha um benefício maior, algo que realmente eu queira no final? Se é isso que você quer, provavelmente a resposta é sim, né? Provavelmente você sabe bem o que você quer. Então, tudo isso que nós estamos conversando é importante. Tá? A gente tem que entender onde a gente quer ir, entender onde a gente quer chegar. E eu entendo que se a gente faz isso de forma diária, a gente divide isso, né, em pequenas prestações, aí o negócio fica mais leve para pagar. Tá? Outra coisa que eu quero, já comecei, mas eu quero entrar um pouquinho mais, é o seguinte: vamos tentar alinhar aí o que você tem de expectativa para a sua realidade, né? Para o que você está disposto a fazer, qual o preço que você está disposto a pagar, o que você está disposto a abrir mão para você atingir esse objetivo. Então eu já comecei a falar, é importante seguir a dieta, tá? Mas eu vejo que as pessoas ainda têm muita dificuldade de entender o que é fazer dieta, tá? Dieta é seguir o plano alimentar que o nutricionista te passou, né? Ou seja, comer o que foi prescrito, na quantidade prescrita, no horário prescrito. É muito importante que seja dessa forma, porque isso foi planejado. Ele fez todos os cálculos, ele viu o que você precisa em cada momento aí do seu dia. As pessoas se perdem muito nisso. Às vezes começam a pular refeições. Eu tomei café da manhã, agora no horário do lanche eu não estou com muita fome, eu não vou comer, daqui a pouco já vem o horário do almoço. Ok, aí você vai e pula uma refeição. Só que na hora que chega o horário do almoço, essa refeição que você pulou, a sua fome vai estar muito mais alta. E talvez aquela quantidade, aquilo que foi prescrito para você no almoço, já não seja suficiente para te dar a saciedade que a gente gostaria que você tivesse. Então eu vejo que muitas pessoas ainda estão errando nesse quesito, tá? Pensa assim, se eu comer menos, então se eu pular essa refeição eu vou perder mais peso. E não vai. Toda vez que a gente fica muito tempo em jejum, o nosso corpo começa a fazer picos de cortisol, que é um corticóide que o nosso corpo produz, e a gente começa a fazer picos de insulina. Pico de cortisol, pico de insulina vai inflamar seu corpo.
vai dificultar a sua perda de peso. Então, seguir dieta não é uma coisa tão simples, né? Muitas vezes eu escuto também falar, fica até difícil de explicar isso. Eu fico assim, gente, o que está passando na cabeça da pessoa? A pessoa fala assim, não, a pessoa chega aqui para pesar, fala assim, você está fazendo a dieta? Tô fazendo a dieta 100%. Mas aí eu olho para a bioimpedância e vejo assim, mas não deu o resultado que a gente tinha esperado? Não, mas eu estou fazendo 100%. Gente, tudo que a gente faz com 100%, a gente vai ter 100% de resultado. Não tem como. Então a gente sabe que tem alguma coisa errada. Mas muitas vezes a pessoa ela acha que a gente está aqui como um comportamento de punir, de cobrar, de julgar. E a gente não tem esse comportamento aqui. Isso não é do nosso feitio. Já cansei de escutar o paciente chegar aqui comigo e falar assim, eu vim aqui hoje para você chamar minha atenção, para você brigar comigo. Jamais eu vou brigar com alguém. A minha função aqui não é essa. É você que tem que resolver isso aí com você, ou lá na psicologia, lá os meninos vão trazer com você. E a minha função aqui não é fazer julgamentos, é entender quais são as suas dificuldades e te ajudar a resolvê-las. Eu estou aqui para apresentar solução, não é para fazer julgamento, tá? Então, e já vi muitas vezes também, o paciente não vai bem 1 semana, 2 semanas e ele abandona o tratamento. Aí abandona o tratamento porque fica com medo de um julgamento, sei lá o que passa na cabeça da pessoa, só que ela volta 2, 3 meses depois lá da estaca zero. Então, não cometa esse erro, por isso que a gente se vê toda semana. Tem pacientes que eu vejo todo mês, para não deixar isso acontecer, porque eu sei que o processo não é fácil, a gente precisa de ajuda, correto? Então, seguir dieta é comer, vamos lá, é comer o que foi prescrito, nas quantidades prescritas, no horário prescrito. Quando? De segunda a segunda. Não existe esse negócio de final de semana não seguir dieta. Tem que seguir. Né? O plano que é montado, ele é montado para 7 dias na semana. Lembra que a gente tinha feito um cálculo para perder lá 120 gramas por dia? Se você não seguir a dieta no sábado, não seguir a dieta no domingo, isso vai impactar no seu resultado final. Então lá no final dos 2 meses, talvez esses 10 quilos eles não venham. Outro ponto importante, a atividade física. E a atividade física é atividade física regular, né? Muitas vezes, eu entendo, muitas vezes as pessoas têm uma rotina muito corrida, mulheres principalmente, trabalham fora, chega em casa, tem um serviço doméstico, tem um filho para ensinar a dever, tem um monte de coisa para fazer. Mas é aquilo que eu sempre falo para vocês, tenta reservar um horário do dia para cuidar de vocês. Porque se vocês não estiverem bem, se vocês não tiverem um tempo para cuidar de vocês, vocês vão cuidar de quem? A gente tem que estar em primeiro lugar nesses momentos. Óbvio que nem sempre é possível, a gente sabe, mas vamos tentar nos organizar. Porque também é muito comum eu escutar vocês falarem assim, eu não tenho tempo. E aí a gente chega lá com um psicólogo, a gente começa a fazer um organograma lá do dia, organograma não, uma planilhazinha lá do dia para ver como é que tá a rotina, e a gente começa a perguntar, você acorda que horas? 5 horas. Você vai para o trabalho que horas? 5h30. Tá, aí toda a rotina do trabalho. Você chega em casa que horas? Às 18 horas. Tá. Aí das 18 horas até às 20 a pessoa está jantando. Ou a pessoa está fazendo, sei lá, ensinando dever para o filho. Mas não gasta esse tempo, né? Muitas vezes esse tempo é perdido no celular, vai ver uma novela, vai fazer alguma outra coisa e que de fato não está sendo utilizado para aquilo que você acha que você está fazendo. Está tendo um desperdício de tempo ali. Então, aqui na clínica, o que a gente faz? A gente coloca isso no papel. O paciente chega, a gente entende como é que é a rotina dele e a gente vai fazendo isso assim no papel. A gente vai fazendo uma escalazinha. E aí, a gente começa a ver realmente o que é possível. Então aqui, na segunda, na quarta e na sexta, a gente consegue fazer 30 minutos pelo menos de uma caminhada. Nem estou pedindo para você ir na musculação. Nem estou pedindo para você fazer outro tipo de exercício, se deslocar para ir numa academia. Vamos fazer próximo de casa. Dá para fazer? Dá. Tá, às 3 horas da tarde eu tenho que levar minha filha na escola particular. Tá, e aí o que você faz das 3 até as 4? Geralmente eu vou em casa, tento resolver alguma coisa na rua. Então, por que não aproveita o horário que você está levando sua filha na aula particular, vai com uma roupa de ginástica, próximo ali você já não faz a sua caminhada. Porque daqui 40 minutos você não vai ter que voltar para buscar ela. Você entende que você já perdeu 20 minutos com isso? Então a questão é a seguinte, quando a gente quer tempo, a gente arruma, né? Quando isso é sua prioridade, aí eu falei a palavra certa, prioridade, então você vai se priorizar. Então você vai conseguir achar um horáriozinho aí durante o dia para você conseguir fazer sua atividade física. E quantas vezes na semana eu preciso fazer atividade física? Todos os dias. A gente não come todos os dias?
Então a gente tem que gastar energia todos os dias, porque se você não gastar energia, você não tiver um déficit calórico, você não gastar o que está previsto, provavelmente esse valor calórico que não foi consumido, seu corpo vai armazenar ele na forma de gordura. Então, quantas vezes na semana eu tenho que fazer atividade física? De preferência, todos os dias, óbvio. Aí a gente tem que avaliar, né, a disponibilidade e o horário de cada um. Mas sempre que possível, tentar fazer todos os dias. Outra questão muito importante é com relação a bebidas alcoólicas, né? A gente sabe, o álcool por si só tem um valor calórico muito alto, o álcool por si só inflama o corpo. Então, mas eu vou beber, eu vou ficar 2 meses sem beber. Bom, a proposta é essa, né? A proposta é essa. No seu plano alimentar não foi quantificado lá 2 taças de vinho todos os dias, ou sei lá, 2 latas de cerveja. Não tem isso no seu plano alimentar. Tudo isso é caloria. Ah, mas tem cerveja que tem um valor calórico menor. Tem, ok, mas o álcool te inflama. A gente está tentando sair da inflamação. E aí? Vocês podem ter certeza que seja lá 1 taça de vinho. E olha que o vinho aí tem até propriedades anti-inflamatórias, mas não só pelo valor calórico. Se isso começar a ficar muito frequente, isso vai atrapalhar os seus resultados. Então, se a gente conseguir manter isso fora dos... né? Se a gente, dentro dos nossos planos, conseguir manter isso fora, é melhor, tá? É muito comum eu escutar isso aqui na clínica, né? O paciente falar, poxa vida, mas eu vou ter que ficar aí 8 finais de semana sem beber? Se o seu objetivo é perder peso, provavelmente sim. A gente vai ter que abrir mão de algumas coisas para chegar onde você quer. Percebo também que muitas vezes o paciente não segue o tratamento da forma que foi indicado, porque às vezes ele acha que não precisa fazer o uso do sal amargo, ou porque acha que não tomar os lactobacilos à noite não vai fazer diferença. Enfim, tudo isso faz diferença. Vocês lembram lá na live nossa que eu falei que tratar a obesidade não é algo simples, é algo complexo, porque é um problema multifatorial. Eu não acredito em monoterapia, então a gente tenta reunir aí o máximo de estratégias e de medidas terapêuticas possíveis para nos ajudar. Então aquela formulazinha que você acha que não é importante, ela é importante, né? A gente tem que tentar seguir o protocolo, o tratamento da forma que ele foi indicado, porque senão não tem porquê também, né? A gente tentar fazer do nosso jeito. Se o nosso jeito estivesse dando certo, a gente não estaria procurando ajuda. A gente já está vivendo ele há algum tempo, né? Então a gente tem que pensar sobre isso. Uma resistência muito grande que a gente encontra aqui com relação ao trabalho que é realizado com a psicologia. Gente, o que a gente faz nesse processo de emagrecimento não é terapia, com algumas ressalvas. Quando a gente vê que o paciente tem um processo depressivo, um processo de ansiedade, algum transtorno alimentar, coisas pontuais e coisas muito certeiras, sim, isso precisa ser tratado. Isso é um problema que está acarretando outros. Mas a proposta dentro do nosso programa de emagrecimento é a gente trabalhar o comportamento alimentar. Junto com isso, a gente estimular vocês a realmente fazer mudanças no estilo de vida, mudar aquilo que não está de acordo com o objetivo de vocês e que, nesse processo, a gente aprenda e incorpore isso aos nossos hábitos, porque depois do seu emagrecimento, são esses novos hábitos que vai manter vocês naquilo que vocês estão buscando. Então, o que eu queria trazer aqui hoje para vocês? Trazer um pouco de clareza, porque a gente está começando esse processo agora, né? Tem algumas pessoas aí que eu sei que já está com isso um pouco mais avançado, já passou por essas etapas, mas talvez que quando fez essas etapas isso não estava tão claro. Então, eu quis trazer um pouco mais de clareza sobre isso, tá? Então, eu acho muito importante tentar seguir, né, aquilo que nós planejamos, aquilo que foi indicado. Até para vocês também chegar lá no final e falar, poxa, olha, eu segui tudo que me foi pedido, olha aqui, ó, eu consegui ter o resultado que eu queria. Então, o foco é esse, tá? Eu só quis trazer um pouco mais de clareza aí para vocês. E aí, como é que foi? Deu para vocês assimilarem isso aí? Como é que foi? Tá claro? Eu vou abrir agora um momento aqui para a gente já começar a finalizar. Vou começar a abrir um espaço para as perguntas, tá? Temos algumas perguntas aqui que a Anne selecionou e a intenção é isso. Como eu falei, não era aula, é um bate-papo, mas eu acabei falando demais. Então vamos lá com as perguntinhas. A Michelle perguntou:
Gostaria de saber qual o peso do fator emocional no emagrecimento. Tá, pergunta difícil essa, hein, Michele? Vocês conseguiram escutar a pergunta da Anne? Perfeito. Ô, Michele, se eu entendi bem, você está querendo entender como que essa perda de peso pode interferir de forma positiva no seu lado emocional, não é isso? Se é isso, dá só um joinha aí para ver se eu entendi da forma certa. Tá, eu acredito que seja isso. Só para não tomar muito nosso tempo aqui. Michele, se o seu objetivo seja perder 5, 10, 15 quilos, enfim, tudo isso tem que ser estabelecido, né, junto com o exame. Mas a gente tem que entender por trás desse objetivo, o que é a sua motivação. A sua motivação é melhorar a sua saúde? É melhorar a sua autoestima? Sei lá, te dar condições às vezes de você ter um tempo de mais qualidade com seus filhos? Porque a gente só vai saber se isso está tendo um impacto de uma forma emocional positiva para você se a gente tem muito bem estabelecido o motivo que eu estou buscando esse objetivo, né? Então, em cima da sua motivação e à medida que você vai se aproximando dela, com certeza, se você está caminhando em direção desse objetivo, isso vai te trazer consequências boas, tá? A Michele nos respondeu aqui, ela disse que está se referindo à emoção, se ela atrapalha o emagrecimento, tipo ansiedade, depressão. Perfeito. Atrapalha sim, tá? Nosso estado emocional, ele interfere diretamente com o nosso comportamento alimentar, tá? Claro que eu não estou generalizando, né? Eu estou falando de uma forma geral, de um público mais específico. Tem pessoas, tem indivíduos que quando estão sob pressão, quando estão sobre um processo de estresse, ou de ansiedade, ou de depressão, muitas vezes busca o alimento como uma forma de recompensa por isso, tá? Geralmente esse comportamento é um comportamento de vício. Eu já tinha falado um pouco sobre isso lá na live, mas é bom retomar, pode ser que ficou alguma dúvida aí para alguém. Tem um centro lá no nosso cérebro que chama sistema hedônico. E ele é um sistema que ele é regulado pelo neurotransmissor que é a dopamina, e essa dopamina controla um centro de recompensa e prazer. Então, sempre que a gente, imbuído de alguma emoção negativa, a gente busca um alimento como forma de aliviar essa emoção, isso vai impactar. Imagina, todo dia, se você vive em função das suas emoções, e se essas emoções impactam na sua alimentação, nossas emoções a gente vai assim, do céu ao inferno várias vezes durante o dia, e isso é com todo mundo. O que muda é a capacidade de cada indivíduo administrar isso, né? Agora, se essas oscilações nas nossas emoções a gente não consiga entender, identificar, até mesmo dominar, se a gente fica sujeito a esse mecanismo, com certeza isso vai impactar no seu peso, né? Aquela pessoa que tem por hábito procurar, sei lá, um alimento palatável, um doce, um carboidrato refinado, depois de um dia estressante de trabalho continuamente, se isso acontecer todos os dias, com certeza, no final do mês aí vai ganhar alguns quilos. A Maria de Lourdes quer saber, depois dos 60 anos, ainda pode ter perda de peso? Mais de 60 anos é mais difícil para perder peso. Pergunta sua importantíssima, tá? É algo que eu até tive a oportunidade de conversar com alguns pacientes aqui essa semana. Tem vários fatores, além dos hormonais, porque para as mulheres depois da menopausa isso complica um pouquinho, mas eu não vou entrar muito nesse assunto, então, que é um assunto mais complexo. Tem uma coisa que vocês não dão muita atenção e que impacta assim, diretamente em cima disso, que é a massa muscular. Então, no nosso processo de envelhecimento, a gente vai, depois dos 30, 35 anos, isso começa a ficar mais acentuado, a gente começa a perder massa muscular de uma forma contínua, progressiva. E a nossa massa muscular, depois que a gente retira o cérebro, o coração, os rins, os órgãos, é o tecido, é o componente do nosso corpo metabolicamente mais ativa. Então, indivíduos que têm uma massa muscular muito alta têm uma taxa metabólica basal muito alta. Ele gasta mais energia para poder manter as funções vitais do corpo.
Aquela pessoa que no processo de envelhecimento perde muita massa muscular, a taxa metabólica basal dela cai muito. E aí, consequentemente, ela acaba gastando uma quantidade energética muito menor. Então, se sua taxa metabólica basal está baixa, vamos supor que 1.100, qualquer refeição, somando as refeições que você tem no dia, se o valor calórico delas passar 1.100, toda essa quantidade que excedeu em calorias, o seu corpo vai converter isso, vai armazenar isso em forma de gordura. Entendeu o problema? Diferente, por exemplo, quem tem uma massa muscular muito alta. Então, vamos supor lá um paciente que faça uma musculação com uma frequência, tem uma massa muscular alta, tem uma hipertrofia muscular, assim que a gente chama, e ele tem uma taxa metabólica de 2.000 calorias. Então, você entende que para que o peso dele suma, ele tem que comer muito mais do que aquela pessoa que tem uma taxa metabólica de 1.100? Então, para esse paciente que tem uma taxa metabólica baixa, em função de uma massa muscular baixa, ganhar peso fica muito mais fácil. E talvez por isso, talvez não, e com certeza por isso também fica mais difícil de perder peso. Por quê? Para você perder peso, você tem que ingerir uma quantidade menor que 1.100 calorias por dia. Então você entende que eu tenho que passar para você uma dieta cada vez mais restrita para que você consiga fazer um déficit calórico e perder peso? Então, uma das coisas que eu sempre ressalto aqui com vocês é isso, a importância de ter uma massa muscular mais alta. Como que isso nos ajuda a manter o peso depois, por exemplo, de um emagrecimento? Ou quanto que isso nos facilita no processo de emagrecimento? Consegui responder? A Michelle perguntou, depois que a pessoa chega no seu peso ideal, como ela faz para não voltar a ganhar peso? Excelente pergunta, e nós vamos fazer gancho no que eu acabei de falar. Uma das estratégias que eu mais gosto de fazer é exatamente essa. Depois do seu processo de emagrecimento, a gente vai começar a fazer um trabalho de manutenção do seu peso, né? Então a gente estava com uma dieta mais restrita, a dieta ela já vai ficando mais flexibilizada. O único cuidado que nós temos que ter é de não voltar a consumir com muita frequência alimentos inflamatórios. Porque se você, nesse processo de emagrecimento, não mudar os seus hábitos, não conscientizar, não diminuir o potencial inflamatório da sua alimentação, mesmo que comendo em pequenas quantidades, se o seu corpo voltar a inflamar, você vai ganhar peso. Então isso é uma questão que a gente tem que trabalhar muito durante o processo de emagrecimento para não deixar, né, depois que chegou no peso ideal, isso voltar a acontecer. Então a gente tem que promover essa mudança no seu comportamento, né, no seu estilo de vida. Repete para mim, no finalzinho, me perdi. Depois que a pessoa chega no seu peso ideal, como ela faz para não voltar a ganhar? Isso. Aí eu vou fazer gancho que eu acabei de responder para a última pessoa que perguntou aqui. Uma outra estratégia que eu gosto muito é nessa fase de manutenção estimular o paciente a fazer, por exemplo, um exercício de força, uma musculação, um funcional, uma ginástica localizada, uma natação, uma hidroginástica, depende da faixa etária ou, né, do quadro que o paciente apresenta. Mas o ideal é estimular esse paciente a ganhar massa muscular. Porque se eu subo a sua massa muscular, eu subo a sua taxa metabólica basal. Se ela estava 1.100 no começo do emagrecimento e a gente chega lá em 1.300, quer dizer, você tem uma possibilidade de comer um pouco melhor durante o dia sem que isso impacte no seu peso. Então são duas medidas aí que eu considero muito importantes. Além, é claro, de trabalhar as questões emocionais e aí fazendo um gancho aí com tudo que nós já falamos aqui hoje. A Maria Ângela perguntou, por que no início a perda fica mais significativa e depois mais lenta? Sempre perco o foco e desanimo. Estou querendo voltar. Vai ser muito bem-vinda. Você fez a pergunta, você já respondeu. Você mesmo já se respondeu. Quando a gente começa um processo de emagrecimento, na maior parte das vezes é um momento que a gente está mais motivado, tá? E realmente tem isso. No começo do emagrecimento, o corpo responde melhor, porque a gente começa com uma fase de desintoxicação, a gente começa com uma fase de desinflamação. Então, o corpo que está muito inflamado, a gente dá um choque nele ali, com uma dieta, com um protocolo, com os nossos protocolos, ele consegue ter um resultado melhor, ele consegue ter uma resposta melhor. E isso é importante, porque se você começa a ter bons resultados, isso vai te motivar. Se você está motivado, você vai continuar fazendo aquilo que é necessário, porque você está enxergando o resultado que você veio buscar.
Agora, se esse processo começa a ficar muito longo, ou seja, se você no processo começa a não se dedicar tanto quanto precisa, você vai perdendo a sua motivação. E isso pode prolongar muito o seu resultado. Tá? Consegui responder? A Michelle mandou. Como manter a constância no planejamento alimentar? Michelle, essa pergunta sua é ótima. Inclusive, isso aí vai ser um assunto, provavelmente o próximo assunto aí da nossa mentoria, planejamento, tá? Mas já adianto para vocês. Um dos quesitos mais importantes para que a gente consiga manter constâncias no processo de emagrecimento, além de ter sempre em mente o objetivo, que foi o que a gente explicou aqui hoje, é se planejar, tá? Eu vou falar para você o que eu faço na minha rotina aí em casa. Geralmente eu tiro um dia da minha semana, tá? Eu vou no mercado, eu vou no supermercado, eu vou no verdurão, eu vou no açougue, eu deixo tudo planejado. Eu sei o que eu preciso ter em casa para que eu siga essa dieta. E geralmente eu já deixo tudo isso pronto. Porque se a gente deixa para preparar o que precisa, no momento que, por exemplo, bate a fome, aí fica mais complicado. Nosso tempo está muito corrido, né? A gente já falou sobre isso. Muitas distrações também para fazer o nosso tempo ficar ainda mais curto. E se a gente não se planeja, se a gente não se organiza, e aí a gente vai acabar comendo o mais fácil, o mais prático, e infelizmente esses alimentos, na maioria das vezes, né, eles não são os mais ideais para isso. Então a melhor forma de fazer isso realmente é respondendo a sua pergunta, respondendo o que você já falou, é se planejar. Tá? E aí o objetivo é que na próxima mentoria nossa nós vamos aprofundar nesse assunto aí, tá? Nós vamos trazer isso de uma forma mais fácil aí para vocês assimilarem, tá certo? A Sueli perguntou, teria um programa alimentar para as festas natalinas? Isso é ótimo. Vamos pensar numa coisa, adorei sua pergunta. Qual é o nome dela? Sueli. Sueli, quantas vezes no ano a gente tem um Natal? Uma vez por ano, né, Sueli? Então você imagina, em 365 dias eu sair da minha dieta um dia, eu tenho certeza que isso não vai prejudicar o seu resultado, não. O problema que a gente acaba caindo direto é todo final de semana. Aí todo final de semana são muitos. Natal é uma vez por ano. E realmente é a data certa, né, para fazer isso, para comemorar. O Bruno perguntou, consigo perder gordura, medidas, sem perder massa muscular? Consegue, mas muitas vezes não é uma tarefa fácil, tá? Isso aí vai te exigir um pouco mais. Como que a gente pode fazer isso? Primeiro, fazendo sua bioimpedância, vendo sua taxa metabólica basal, montar uma dieta adequada para que ela seja o suficiente para te promover uma massa muscular, de repente aumentar um pouco mais a meta da sua proteína, tá? E aí às vezes não passar uma dieta que seja tão baixa e alinhar muito o treino com a dieta. Se você começar a treinar além, vamos explicar isso melhor. Se o seu treino começar a te exigir muito, ter uma demanda energética muito acima, muito além do que a dieta está te fornecendo, você vai acabar usando aí a própria massa muscular como fonte energética. Por quê? A gente tem 3 substratos energéticos no nosso corpo. O primeiro deles é a glicose. É a primeira via, é o que a gente usa de forma mais rápida. Em segundo lugar, a massa muscular, que é uma reserva também que a gente tem. E por último, a gordura. E, querendo ou não, a gordura é a última via que o nosso corpo vai utilizar. Ele utiliza de formas muito específicas, né? Então, por exemplo, se você está fazendo lá, um exemplo que eu gosto de dar aqui na clínica, você está fazendo uma caminhada. E aí você começa a correr, né? Você começou com uma caminhada, você aqueceu, você se sentiu bem, você começa a dar uma corridinha ali. Se a sua dieta ela não estiver adequada para essa intensidade de treino e você está ali demandando energia, seu corpo ele vai usando a glicose que está armazenada como fonte que está armazenado na forma de glicogênio ali no músculo, né? Porque o músculo está fazendo um trabalho muscular, ele precisa de energia rápida, ele vai queimando ali, ele vai consumindo esse próprio glicogênio que está ali no músculo. Então, se você começa
a correr e essa demanda energética começa a subir muito e esse glicogênio que você tem no músculo ele não é suficiente para manter isso, você vai começar a usar a sua própria massa muscular como fonte de energia. Você sabe por quê? Porque o corpo não consegue usar gordura de uma forma rápida. Ele usa a gordura de formas muito específicas. Então, é aquilo que eu te falei, tem que ter uma dieta, a gente tem que colocar uma dieta certa e tem que alinhar isso muito bem com a atividade física que você está fazendo. Se a gente faz isso de uma forma muito alinhada, é possível de você conservar sua massa muscular. Porém, é normal, dentro de um processo de emagrecimento, até 25% ali do peso perdido é massa magra que vai embora, tá? Lembrando que muitas vezes o paciente está inflamado, o paciente inflamado fica inchado, inchaço é retenção hídrica e água no nosso corpo se soma a massa magra. E então, você de uma forma errônea, você pode estar achando que você está perdendo massa magra e na verdade você só está retirando aquele líquido, aquele excesso de líquido que estava armazenado, estava retido ali no organismo. Então a gente tem que diferenciar massa magra de massa muscular. Tá? Mas para massa muscular, geralmente, até 25% dela pode ser perdida também, tá bom? Isso pode acontecer. Mas uma dieta ajustada ali com exercício, a chance de manter essa massa muscular é maior, correto? Doutor Flávio, é possível fazer uma dieta por conta própria? Dieta, acho que não, tá? Dieta é uma coisa muito específica, dieta é uma coisa programada, dieta ela foi feita de forma individualizada para você e geralmente dieta é feita por um profissional que tem capacidades, tem qualificações para fazer isso. O que eu acho que a gente consegue fazer por conta própria é mudar os nossos hábitos, fazer uma reeducação alimentar, reduzir às vezes um pouco do que a gente come, melhorar a qualidade, mas dieta é uma coisa cientificamente calculada, feita para você de uma forma específica, para o quadro clínico que você apresenta. Então o termo dieta eu acho que é mais difícil de fazer isso por conta própria, tá? E cuidado, tudo isso é bem-vindo, eu acho que a gente tem que começar a fazer, mas só tomar cuidado para saber se essa dieta que você está fazendo, ela está adequada para o seu quadro físico, para o seu quadro clínico. É muito comum eu receber aqui na clínica pessoas que começaram um processo de emagrecimento por conta própria e chegar aqui para mim desnutridos. Porque naquilo que eles estavam fazendo não foi quantificado quanto de cada nutriente ele precisa. Né? Então, dentro da nossa consulta, a gente consegue, através dos exames laboratoriais, através da bioimpedanciometria, fazer cálculos que deixam isso mais ajustado. Né? Então, dieta ela deve ser feita por um profissional. Tá bom? A Lourdes Barbacena perguntou, é verdade que a água tira o apetite? Essa pergunta sua é boa. De fato, assim, na prática a gente percebe isso, tá? Principalmente para aquelas pessoas que têm um hábito de ficar beliscando muito, tá? E que muitas vezes belisca nem é por fome, é um comportamento aí ou alguma emoção, alguma coisa que está por trás que faz com que essa pessoa vai beliscar e vai buscar algo para estar mastigando de forma contínua. Eu percebo que sim, tá? Tomar água de forma regular, tomar água, que nem eu tô aqui com o meu copo aqui o tempo todo, isso posterga sim um pouco a fome, dá um pouco mais de saciedade, tá? Claro que não tem como generalizar, falar que isso vai funcionar para todo mundo. O que também não pode ser feito é você querer substituir as refeições que são necessárias nos horários certos por água. A água não tem caloria, a água não tem nutriente, então ela não substitui a dieta ou o alimento certo na hora certa. Mas de fato eu percebo isso, que tomar água dá um pouco mais de saciedade. Prontinho, finalizamos as nossas perguntas. Ótimo. Eu acho que foi uma noite muito boa, né? A gente teve várias perguntas aqui, todas muito relevantes. Fiquei muito satisfeito com a participação de vocês aí. Espero ter contribuído, um pouco aí para o processo de cada um. Hoje foi a primeira das nossas mentorias, né? Vamos tentar manter isso aí semanalmente, pelo menos agora nesse momento aí que nós iniciamos o nosso programa de emagrecimento. E foi um prazer enorme estar aqui com vocês, tá bom? Então me despeço aqui, muito obrigado a todos.